10 de fevereiro de 2017. São Paulo vence a primeira sob o comando de Ceni e avança na Copa do Brasil. Tricolor anuncia a chegada do centroavante Lucas Prato. Maior contratação da história do Palmeiras, Borja chega a São Paulo de manhãzinha neste sábado. E a torcida do Verdão promete fazer uma grande festa no aeroporto para recebê-lo. No Santos, Dorival Júnior confirma a estreia de Leandro Donizete e descarta o favoritismo na partida contra o Red Bull Brasil. O técnico Fábio Carille mexe no Corinthians para o jogo de amanhã. E Jadson, apresentado hoje, estará em Itaquera para torcer. E ainda, William Potker fala sobre a permanência na Ponte Preta, as vitórias de Galo e Cruzeiro na Copa da Primeira Liga e os classificados para a terceira fase da Libertadores. Olá, boa noite. Gazeta Esportiva desta sexta-feira começando, final de semana chegando. E olha, vamos falar do São Paulo, né? Que precisou de apenas 1 minuto de jogo para marcar um golzinho e garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O resultado fez Rogério Ceni conquistar a primeira vitória como técnico do Tricolor, que na próxima fase enfrenta o PSTC, é isso? Isso mesmo. De Cornélio Procópio do Paraná. Pelo amor de Deus, vai ser um jogão emocionante. Veja como foi esse jogo contra o Motoclube. No Maranhão, São Paulo precisou de apenas 1 minutinho para decidir o jogo contra o Motoclube. Gilberto recebeu o ótimo passe de Júnior Tavares e tocou por cima do goleiro para fazer 1-0. E olha que o São Paulo poderia ter ampliado, mas a pontaria dos jogadores não ajudou. Neilton teve 2 chances no mesmo lance, mas desperdiçou as 2. No segundo tempo, Gilberto e Cícero também tiveram oportunidade, mas o resultado ficou nisso mesmo, 1-0. Na sequência da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o PSTC do Paraná. Em todos os aspectos, nós somos superiores, com 65% de posse de bola, com mais finalizações, mais escanteios, trocamos mais de 500 passes no jogo, num campo pesado como esse. Então, o ganhar ou perder, ele está muito atrelado. Você deu uma bola que deu na trave, deu no chão, saiu, poderia ter entrado. Uma chance boa, que o Neilton fez uma assistência para o Gilberto, né, que ele acabou ali embaixo perdendo. Mas eu não fico triste por isso, eu não fico chateado nem nada por isso. Eu só fico triste quando, taticamente, a gente não cumpre o que a gente programa. Hoje a gente cumpriu, não pelo resultado, mas pela parte tática, pelo pouco que nós deixamos o adversário chegar no nosso gol, eu fico bastante feliz. É isso aí, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, São Paulo, vitória magra, assim como aconteceu com o Corinthians anteontem, mas o importante foi a classificação. Havia um temor, jogo único, por mais que o São Paulo tenha mais qualidade, mais nome, mais tradição, mais tudo, no futebol a gente sabe que a zebra costuma aparecer. E de repente um jogo infeliz, um gol que você sofre, de repente uma retranca bem armada e todos os seus planos vão por água abaixo. E o que aconteceu não foi isso. São Paulo fez um gol logo de cara, fez o suficiente para garantir a classificação e seguir na Copa do Brasil. Claro, não tem razão de falar nem falta de tranquilidade para o Rogério Ceni. Mas a gente conhece o futebol brasileiro. De repente um tropeço, e aí já começa aquela fumaça, gente pedindo, sabe, ou questionando a qualidade do Rogério como treinador, classificou, tirou um problema da frente, agora é pensar na Ponte Preta e vai pensar com um sorriso largo no rosto, porque tem reforço de peso para o time, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Certo, Chico? Um prato cheio. É um prato cheio. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. É um prazer estar aqui, mas vamos analisar esse jogo do São Paulo ontem. Em primeiro lugar, o gol do Gilberto, ele não chutou pro gol, ele cruzou pro Cuevas, olha lá. Ele cruza pro Cuevas, o Cuevas não chega na bola. Quer dizer, foi um gol mesmo sem querer, essa é a grande verdade. E o São Paulo perdeu vários gols. Primeiro, segundo, terceiro, o adversário era horrível. Adversário de terceira divisão. Não é a primeira divisão, é a terceira. Né? O que já me leva a questionar se essa Copa do Brasil, realmente nesses novos moldes, tem um certo cabimento. Porque eu vi 2 jogos mais ou menos equilibrados.
Mas, ó, tirando esses aí que a Ferroviária foi desclassificada, esses aí que as equipes são mais ou menos parelhas, né? Eu vi o jogo do Vasco. O Vasco jogou antes. Agora o adversário que eu não vou lembrar. Mas, o Santos do Amapá. O Vasco não passou sufoco também. E ganhou com 2 pênaltis. 2 gols de pênalti. Mas o Vasco mostrou um certo padrão de jogo. O Corinthians ganhou só de 1-0 da Caldense, que de todos esses adversários foi o melhor. Era um time mais organizado, era um time que estava junto desde outubro, aliás, desde novembro, e treinando assim. Então, quer dizer, aí eu fiquei pensando, bom, na próxima fase, volta tudo ao normal, o jogo lá, o jogo cá, não, piora. Você tem um sorteio e o time tem que ganhar o jogo para passar para a próxima fase. O Corinthians já teve o sorteio, vai ter que jogar na casa do adversário. E aí? E aí, que se não ganhar... Tá fora de novo. Tá fora. Não, se então, não quer ganhar, dizer... vai para os pênaltis. Não, se não ganhar, se for 0-0, vai para os pênaltis. O Mas empate se perder, favorece o Corinthians. Não mais. Agora, se empatou, vai para os pênaltis. Ah, empatou pênalti. É pênalti, mudou, piorou a regra. Piorou a regra. Então, quer dizer que é um torneio que, sinceramente, honestamente, cara, eu nunca vi uma coisa tão maluca. Eu acho emocionante. Eu não acho, eu acho uma porcaria. Eu acho uma porcaria, bicho, um torneio que não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Ontem eu vi o Roberto Helena Júnior falando que empate não significa vitória. E ele tem razão. Poderia ser, Chico, como acontece na Inglaterra, quando você tem as Copas, por exemplo, se é um jogo só, mas se houver empate, você tem a possibilidade de um segundo jogo. Né? Aí na casa digamos, do visitante, né? O primeiro time jogou fora, empatou, joga a segunda em casa. Seria até mais justo, porque nos pênaltis... Não, porque você pega assim, olha, veja bem, nós tivemos a Copa São Paulo. A Copa São Paulo começou com 120 times. 120. Todo mundo metendo pau. Agora, a Copa do Brasil tem 90 times. 90 times. Quem é o presidente da CBF? O mesmo que era da Federação Paulista, que tinha implantado essa fórmula gigantesca na Copa São Paulo. Pois é, mas isso aí eu acho que não atrai público, isso afasta público. Agora, sorte dos times, né? Quem for passando, vai passando. Agora, depois pega a pedreira, que aí jogam os times que estão na Libertadores, que entram aí no meio do campeonato. Quer dizer, é um negócio complicado, é uma Copa esquisita. E eu vou dizer uma coisa para você, não vou cobrar ninguém mais não, viu? Não vou cobrar ninguém mais. Time grande, se perder, perdeu. Bom, beijão para a nossa figurinista Samanta, estagiária aqui da TV Gazeta, que hoje faz aniversário. Samanta, um beijo para você, muita saúde e felicidade. A principal contratação do São Paulo para a temporada 2017 chegou. Lucas Prato foi oficialmente anunciado nesta sexta-feira, numa negociação que girou em torno de 6 milhões e 200 mil euros, que é mais ou menos 20 milhões e 700 mil reais. O novo atacante do Tricolor vai receber uma média de 400 mil reais por mês, contrato de 4 anos. Ele é um dos que mais vai ganhar lá no time do São Paulo. Depois da assinatura do contrato, ele aproveitou para deixar uma mensagem nas redes sociais aos torcedores. Confira. Oi, torcida Tricolor. Queria saludar a todos vocês, falar que o domingo vou estar lá no Morumbi, também falar que estou muito feliz e contente por trabalhar com Rogério Ceni em uma instituição e um clube tão grande como é São Paulo. Agradecer a Leco por a confiança, por o esforço que está fazendo, e só dizer e falar para vocês que espero fazer muitos gols e dar muita felicidade e títulos para o clube. Você pode estar pensando em casa, muito dinheiro para os padrões de futebol brasileiro. 6 milhões e 200 mil euros, algo em torno de 20 milhões de reais, como você bem lembrou. Sim. 21. É muito dinheiro, muito dinheiro. Mas vale. Se você partir do pressuposto que o São Paulo pagou 6 milhões pelo Maicon, que é um zagueiro, ele está trazendo um atacante... Mas pagou no desespero, né? Não, tudo bem, mas em termos de negócio. Mas está trazendo um jogador que talvez o São Paulo não recupere esse valor numa transação futura. Sim. Não é essa a proposta. Ele está sendo... Esse valor vale pelo que ele representa e pode oferecer para o time em 2, 3 anos de contrato. Ele tem 4. Né? E tem peso. Pois é, 4 anos de contrato. Mas tem peso, tem experiência... tem um nome e uma história de artilheiro.
Por onde passou, o Lucas Prato foi artilheiro. Sabe? Chegou à seleção da Argentina. Então, a gente falou tanto do Drogba no Corinthians, se viesse seria muito legal, mas no fim, quem acabou fazendo realmente contratação bombástica, aliás, foram 2 clubes. Palmeiras, que vai falar daqui a pouquinho, e o São Paulo. O Lucas Prato, a gente tem observado nesse time do Rogério, é um time que cria muitas oportunidades. Ao mesmo tempo, tem perdido muitas oportunidades de gol. Com o Lucas Prato, isso tende a diminuir. Quer dizer, então, se o Rogério tem um esquema ofensivo que busca o gol, encontrou justamente a peça que faltava, o homem-gol. Eu tenho absoluta certeza que a torcida São Paulina vai ficar muito, mas muito feliz com o Prato. E aí, Chicão, o que você acha dessa contratação? Ele tem 28 anos, né? Lá no site gazetesportiva.com a gente fez um perfil dele. Aliás, vou falar daqui a pouquinho dessa reportagem do Thiago Salazar, que tem o perfil do Borja e do Prato, vocês não podem perder. O que você acha, Chicão? 28 anos, custou esse dinheirão, esses 20 milhões de reais, mas é isso que o Celso falou, é um jogador já consagrado. O São Paulo fez uma excelente contratação, né? Excelente. Muito bom. Foi um dos melhores atacantes do ano passado, né? E ele pode não ter brigado pela artilharia, mas sempre foi um homem-gol. E pior, ele colocou o Agüero no banco, na seleção argentina. Aí, a mesma coisa que o Gabriel Jesus está fazendo com ele agora lá no Manchester City. Colocou o Agüero no banco. Mas aqui na Argentina, ele colocou o Agüero no banco, jogando na Argentina, pela seleção argentina. É um centroavante, né, vamos dizer assim. Das antigas? Das antigas. É o 9 tradicional. É o 9 tradicional, muito parecido com o Guerreiro, mas eu acho até que ele é mais técnico que o Guerreiro, né, que ele volta para marcar, ele volta para armar a jogada, ele participa, vai para a linha de fundo, tem um bom cruzamento. Quer dizer, ele tem um estilo, ele parece um centroavante brasileiro, né? Assim como tinha no passado, né? O Serginho Chulapa, o cara forte, o cara que vai lá e peita e faz gol. Dario, né? Maravilha. O pessoal da minha época, né? Uhum. Roberto do Botafogo, que eram os caras legais. O próprio Casagrande teve uma fase boa no Corinthians, sim. Geraldão Manteiga. Ele lembra esses caras. Só que ele é técnico. Ele é um cara técnico. Então, o São Paulo foi uma grande contratação. 1,88 m, alto também, 84 quilos. Faz muito gol de cabeça. Tem um outro detalhe importante também, porque o São Paulo vendeu o David Neres para o futebol da Holanda, por aquele valor absurdo. E aí o que fez? Já usou o dinheiro, e se você colocar na relação custo-benefício, era um jovem que você não sabe se vai dar resultado, se não vai dar resultado, se vai se firmar ou não, pegou parte desse dinheiro e contratou um jogador já consagrado. Eu acho que o São Paulo fez um excelente negócio, ele não tirou nada do caixa, ele fez uma venda, pegou parte dessa venda e aplicou em outra coisa. Eu acho que foi venda casada, viu? Se você pensar um pouco, acho que a coisa foi meio que planejada. Pintou oportunidade, tinha um apartamento, 3 dormitórios. 3 dormitórios. Apareceu o comprador, vendeu e comprou aí uma de 4. Cobertura. Na praia. De 4, pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço, mas num lugar melhor. Quer dizer, e é uma coisa que você não precisa fazer reforma. Você já entra e vai morar. Está bem de metáfora hoje. O prato está completo. Legal. Né? Bom, aí é um jogador que não vai sentir o peso da camisa do São Paulo, porque já jogou no Boca, já jogou no Tigre, né? Em vários, São Paulo não tem pressão? São Paulo não tem pressão nenhuma. Tá. Então vamos lá. 305 jogos, 99 gols. Esse é o Lucas Prato. Agora, o Palmeiras enfrenta o Ituano no domingo, fora de casa, e normalmente a coletiva do técnico na sexta-feira teria o jogo como principal assunto. Mas a maior contratação da história do clube confirmada, não tinha como falar de outra coisa na academia de futebol hoje, né? Foi o assunto do dia. O repórter Fernando Gavini esteve lá de manhã hoje e tem as notícias do Verdão. 10 milhões e meio de dólares, quase 37 milhões de reais bancados pela patrocinadora por 70% dos direitos do jogador. A maior contratação da história do Palmeiras, a 4ª maior da história do futebol brasileiro. Assim chega Miguel Borja, do Atlético Nacional de Medellín, direto para o Palmeiras, que vai assinar contrato de 5 anos com o artilheiro eleito o melhor jogador da América do Sul em 2016. Uma contratação importante, de peso, né? Um jogador de seleção colombiana, artilheiro,
É um jogador importantíssimo. Eduardo Batista terá a missão de comandar a mais badalada contratação do Palmeiras. E mostrou na entrevista coletiva desta sexta-feira que estudou tudo direitinho sobre Borja. Artilheiro, né? Teve um ano brilhante ano passado. É um jogador que de 54 jogos ano passado jogou 48 como titular. É um jogador que fez em 4 jogos de Libertadores, fez 5 gols. Na fase final, que é a fase mais difícil. É um jogador que, embora seja destro, na Libertadores dos 5 gols, 2 foram com o pé esquerdo. Tem um aproveitamento de finalização muito grande. Quase que 54% das bolas que ele chuta em gol, dentro e fora da área, elas vão em gol. Então é um cara que tem, né, uma objetividade, uma qualidade. E é importante você ter esses caras. Lição de casa bem feita por um técnico dedicado aos estudos. Mas Eduardo Batista admite que deu atenção especial à busca de dados sobre Borja. Quando você faz uma contratação que é a maior da história, e eu não vou falar em cifras, né, não é a minha área, mas é muito alto o valor. Você tem que estar com tudo em mãos, né? Você tem que saber o passado dele, né? Também falar que faltou um dado. É um cara que não tem histórico de lesão, não tem, pelo menos no seu histórico, né? Você tem alguns sites, alguns aplicativos que você consegue acompanhar o jogador. Então, é um jogador que joga muitos jogos, se machuca pouco. Então, o custo-benefício dele é alto, 24 anos. Então, são dados que, junto com a análise de desempenho, você vai buscar, né, para você ter subsídio uma contratação desse peso. O colombiano Borja chega a São Paulo na manhã deste sábado. E a torcida do Palmeiras promete fazer uma grande festa no aeroporto para recebê-lo. Mas vai ter que segurar a ansiedade até poder ver o jogador com a camisa do Verdão em campo. Como ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, só vai poder jogar na Libertadores, que começa em março. Até lá, Lucas Barrios, Alexandro e William vão disputar a posição. Temos 3 que estão treinando, estão trabalhando, estão buscando espaço. A gente tem observado e testado todos em jogo, em treinamento, para achar a melhor formação. Como eu sempre falo, a gente tem que escolher aquele que sirva as características do jogo e da nossa equipe e também que esteja no melhor momento, né? As características são diferentes, mas são grandes jogadores, né? E a gente respeita isso, a gente tem o cuidado para escalar. Essa é a contratação do ano, Chico. Foi. É um jogador mais novo que o Prato. Claro que ainda tem o que provar. Ele fez uma excelente Libertadores da América, uma excelente temporada do Borja. 25 anos. Pois é, surgiu, na verdade, naquela semifinal, quando 24. ele foi artilheiro lá Completou agora, 24. Na Colômbia. E o Atlético Nacional foi buscá-lo e inscreveu na Libertadores da América. Na semifinal ele brilhou, fez 5 gols em 4 jogos. É um jogador rápido, um excelente finalizador, tem um futuro brilhante pela frente. Assim, é possível vê-lo jogando na Europa e acho que ele seria titular em qualquer clube da Europa ou em boa parte dos clubes da Europa. Não sei se já chegaria para ser titular num Real Madrid, num Barcelona, mas tem uma história a ser construída, é um baita jogador. Foi um investimento altíssimo também para os padrões do futebol brasileiro, mas o Palmeiras tem um parceiro muito forte, então isso viabilizou a contratação. O Palmeiras também foi muito hábil. A gente criticou, aí vou ter que usar o Corinthians de novo, não fique bravo. Mas o Corinthians mostrou um amadorismo tão grande na contratação do Drogba, e aí o Palmeiras mostra uma habilidade. Ele tinha proposta da China, valor mais alto que o do Palmeiras. Aí o que fez? O Alexandre Matos, que é o responsável pelo futebol, foi para lá, se hospedou no mesmo hotel, conversou com o jogador, tentou mostrar para ele qual era a vantagem de jogar no Palmeiras, uma Libertadores da América, a visibilidade, de repente termina a Libertadores da América como campeão, como artilheiro, vai ser muito mais valorizado para futebol europeu, que é o sonho dele. Quer dizer, apresentou vídeos mostrando o CT do Palmeiras, mostrando a estrutura do Palmeiras, a história do Palmeiras. Essa é a diferença do amadorismo e do profissionalismo. Claro que ter dinheiro também ajuda. Mas, enfim, é a contratação do ano, indiscutivelmente. São Paulo e Palmeiras estão de parabéns. Agora, o Borja, por ser ele me impressiona mais. Eu acho que tem um potencial gigantesco e o Palmeiras vai ser muito mais forte ainda, Chico, indiscutivelmente. Bom, é o seguinte, de todos os jogadores que poderiam substituir o Gabriel Jesus com qualidade e com semelhança, é o Borja, que estava à disposição no mercado. Né?
Ele foi escolhido como o terceiro melhor jogador do mundo depois do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Suárez. Ele foi apontado. Chegou a ficar em voga até na própria Itália, né? Na própria Itália, na Espanha, em todo quanto for lugar. Então, é um jogador que vem para somar, sem dúvida nenhuma, e talvez resolver a ausência do Gabriel Jesus. E eu acredito que ele resolva, porque é um jogador que não tem medo de cara feia, né? Esses colombianos, esses jogadores colombianos, são jogadores corajosos. Você vê o Copete no Santos, o Copete está jogando um bolão no Santos, né? Ninguém mais fala em Gabigol no Santos, e ele vem para substituir o Gabigol, né? E jogávamos todos no mesmo time. E outra coisa que tem aí, que ninguém está falando, e eu vou falar agora, que ele vai ter como companheiro de área o Guerra. Que jogou com ele todo esse tempo no Atlético Nacional. E mandava o WhatsApp para ele com informações do Palmeiras, vídeos do Palmeiras, falando, vem para cá. Agora, só para rebater o que o Celso falou, aposto com você o que você quiser, que se o Corinthians tivesse mandado um emissário para a Costa do Marfim, conversado direitinho com o Drogba, mostrado o que é o Corinthians, os jogos que o Ronaldo fez, a consagração, o título mundial que o Corinthians ganhou, da mesma forma que o Alexandre Matos fez com o nosso querido Borja, sem dúvida nenhuma, o Drogba viria. É a questão que mandaram para lá um cachaceiro, né, que cuida de um dinheiro meio esquisito lá no Corinthians, né? E aí? Quem é o senhor? O senhor é famoso que eu sou presidente? Não. Eu vim aqui saber se você quer jogar no Corinthians. Quer dizer, amador. Muito amador demais, foi amador demais essa transação com o Drogba. A próxima vez, se não tiver ninguém para ir lá, chame o Alexandre Matos. E só para concluir minha parte, contrate o Alexandre Matos. Muito rapidamente aqui, ele falou sobre a comparação com o Gabriel Jesus. Acho que nem se compara, que são características distintas. A posição. Mas em termos de importância, eu acho até mais interessante o Borja. Por quê? Porque é mais preciso na finalização. E tem um pouco mais de experiência. Bom, só para falar aqui, são 172 jogos, 172 jogos, 66 gols. Tem um comparativo lá no site gazetesportiva.com, feito pelo Thiago Salazar, competente Thiago Salazar. Fez uma matéria bem legal. O Borja tem 1,83 m, não é tão alto assim. Bom, como você viu, o Miguel Ángel Borja Hernández, nome bonito, né? Chega amanhã ao nosso país. O Palmeiras disputou ele com o futebol chinês e a palavra do jogador foi decisiva para que os empresários e o Atlético Nacional aceitassem a proposta do Verdão. Mas de dentro da casa do atacante veio uma forcinha extra para essa escolha. O filhinho dele ajudou a escolher o Palmeiras. Veja o vídeo que o atleta mandou para os dirigentes do clube. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. ¿Você quer ir para o Brasil? Sim. Aí já ganhou a torcida. Aí essa agora só vai correr para o braço. Esse é o novo mascotinho da torcida do Palmeiras, gente. O moleque vai ser carregado lá no Allianz Parque. Que bonitinho. Como é que será que ele chama, hein? Vamos descobrir. Em questão de horas, 2 dos gigantes paulistas anunciaram reforços de peso para o ataque e para o nosso futebol também, que vai ficar muito melhor. Por isso, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com é: quem fez a melhor contratação? Palmeiras com Borja ou São Paulo com Luiz Prato? Tem lá no site gazetesportiva.com essa reportagem. O Lucas Prato, o que eu falei? Luiz. Luiz? Bom, tem algum Luiz no seu quase a mesma coisa. É Lucas Luiz Prato. Borja ou Prato, tá bom? E lá no site tem o comparativo, você vai poder entrar, acessar e olhar. Tem galeria de fotos dos dois, história dos dois, clube que jogaram. Borja vai ganhar R$270 mil, o Prato vai ganhar mais. O Borja pode ser vendido pelo Palmeiras e tudo mais. Então a gente quer saber a sua opinião. Resultado da enquete no final do programa de hoje. E agora os nossos especialistas vão falar. Sabe quando me falaram dessa enquete, eu fiquei assim, puxa vida, é difícil, né? Borja. Eu acho que para o time, o Borja. É? O time do Palmeiras, do jeito que está sendo montado, o Borja, sem dúvida nenhuma. Custou um pouco mais caro, né? Mas talvez também renda mais dinheiro para o Palmeiras. Vamos ver em campo, tá certo?
E eu queria saber o nome do filhinho, né, do Borja, que fez aquele vídeo super simpático. É o Samuel Borja, informa aqui as nossas mídias sociais. Rodrigão, valeu. Obrigada, beijo pra... E sabe o que tem domingo, além de pizza? Tem Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo com tudo sobre a rodada do Campeonato Paulista, os melhores momentos, entrevistas, lances polêmicos, além das repercussões das contratações de Borja e Prato por Palmeiras e São Paulo. Nós teremos aqui nos nossos estúdios, olha só, presença especialíssima do novo comandante corintiano Fábio Carille. Então, Chico Lang vai colocar o Carille no paredão e vai fazer todas aquelas perguntas que o torcedor quer saber, tá bom? E atenção, torcedor do Verdão, como o jogo do Palmeiras termina às 9h30 da noite, né, no domingo, aqui no Gazeta Esportiva você confere o pós-jogo. E lá no Mesa Redonda, ao vivo, teremos o pós-jogo também, tá certo? Então, no Mesa Redonda, domingo, ao vivo, a gente vai mostrar o pós-jogo do Palmeiras, todos os bastidores. Nossos repórteres estarão todos bem posicionados, entrevistas exclusivas para vocês, direto de dentro do vestiário. Olha só, tá? Domingão, 9 da noite, Mesa Redonda Futebol Debate na tela da Gazeta. Certo, Chicão? Certíssimo. Se fosse você, eu não perderia, porque o Fábio Carille, eu vou querer saber muita coisa dele, né? É. Principalmente o esquema tático que ele está começando a implantar, que está já me chamando a atenção. Tá gostando ou não tá? Estou gostando. Eu sempre falei que ele era competente. O Corinthians não está tomando gols. E eu acho assim, que você começa a armar um time pela defesa. E aí você vai avançando. É o que ele está fazendo, é o que o Tite fez. Ele era o cara que cuidava da defesa, né? Do time do Exatamente, Tite. A escola dele é a escola Tite. Então vamos ver se ele é um bom aluno. Muito bem. O assunto agora é o Campeonato Paulista, 4 jogos amanhã, outros 4 no domingo, completam a segunda rodada. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. Boquinha, Rogerinho, vamos colocar aqui, Barbosa. A Ferroviária recebe o Mirassol às 5 horas em Araraquara, terra do sol nascente. No mesmo horário, em Lins, tem Linense e Audax. Botafogo e Novo Horizontino jogam às 7h30 em Ribeirão Preto. O Corinthians enfrenta o Santo André às 9 da noite, lá na Arena em Itaquera. No domingo, 11 horas da manhã, o Red Bull Brasil encara o Santos no Pacaembu. Olha que legal o jogão Pacaembu. E o São Paulo recebe a Ponte Preta às 5 horas da tarde no Morumbi. Tá bom? 2 partidas, 7h30, fecham a rodada. O Ituano joga com o Palmeiras em Itu, e a gente vai mostrar ao vivo do Mesa Redonda o pós-jogo. E em São Bernardo do Campo tem São Bernardo e São Bento. Tá bom? Tudo certo? Um jogo abençoado esse, né? São Bernardo e São Bento. Acho que São Bento é mais forte. Sei lá. Enfim. Só não pode falar matar ou morrer, que é pecado. É verdade. Confiante numa boa apresentação do Santo André, o técnico Toninho Cecílio falou da expectativa para o confronto contra o Timão. Veja na reportagem do filho da dona Márcia, Vinícius Rodrigues. O Santo André disputou 2 jogos até agora no Paulistão. Um empate na estreia contra o Ituano e empate também com o Red Bull em jogo adiantado da 3ª rodada. 2 pontos em 2 jogos. Uma pontuação que não estava nos planos do técnico Toninho Cecílio, mas que trouxeram algo de positivo à visão do treinador. A gente sempre quer trabalhar, começar melhor, mas assim, é muito importante enaltecer o trabalho do grupo nesses 2 jogos. Conseguimos 2 pontos já, um resultado fora importante contra o Red Bull, que é uma equipe que sempre tem um poder de investimento maior, né? Gostei bastante, assim, estão de parabéns os jogadores e eu estou bastante animado com a equipe. O Ramalhão, que retornou à elite do futebol paulista neste ano, terá pela frente nada mais, nada menos que o todo-poderoso Corinthians lá no estádio de Itaquera, sábado. Ou seja, o time de Santo André não terá vida fácil, mas por aqui não existe aquele papo de um empate tá bom, não existe não. O que eles querem mesmo é vencer. Nosso objetivo é a vitória, em qualquer partida do campeonato. Eu não chego na competição, antes da competição faço uma reunião e falo, olha, esse aqui a gente pode empatar, esse aqui se a gente perder, tudo bem, porque ali a gente vai ganhar. Isso eu nunca fiz na vida. Duelos interessantes também no banco de reserva. Será um embate de treinadores da nova geração. Cecílio versus Fábio Carille. Eu gosto do Fábio, acho um cara sério, um dos melhores da geração, dessa nova geração que está surgindo. Acho que ele vai dar muito certo, torço por ele. Um cara que faz bem ao futebol, o Fábio Carille, sabe? Ele é honesto, ele é um cara educado, então ele só eleva o nível do futebol.
O professor Toninho Cecílio deve ter desfalques importantes para o jogo. Os 3 mais experientes do elenco: Cicinho, lateral, Edmilson, atacante, e Eduardo Ramos, meia, que nem treinaram e estão provavelmente fora da partida. O jogo é amanhã contra o Santo André, mas o principal assunto do Coringão desta sexta-feira foi a apresentação do atacante Jadson. Ficou meio apagada a apresentação do Jadson, né, com essas 2 contratações de Palmeiras e São Paulo. Mas veja aí a reportagem do Silvestre. Bobinho, o Jadson não é. Encheu o bolso na China e agora se dá ao luxo de ganhar muito menos, onde é bem mais querido. Na China muda muito rápido as coisas. Os caras contratam um jogador no ano, daqui a pouco no outro ano, para você ver, Luiz Fabiano artilheiro do campeonato, campeão, e os caras estão querendo rescindir. Bom, isso aí foi até bom para mim, porque eu queria voltar mesmo para o Brasil e para o Corinthians, então eu tenho que agradecer muito eles, não tenho nada contra eles. Pode ter certeza que eu abri mão de dinheiro para voltar para o Corinthians. E por 2 anos de contrato. E também não dá para dizer que o Jadson vá perder dinheiro neste período, mas uns quilinhos tá precisando, hein, cara? Eu acho que a questão de tempo, de quilos, isso é irrelevante. Eu acho que o importante é estar bem, treinando bem, que isso aí daqui a pouco eu estou em forma. Assunto que causa mal-estar, indigestão, inclusive com gente importante de dentro do Corinthians. Uma entrevista que o Dr. Joaquim Grava deu, eu até assisti a entrevista, e ele não falou na maldade, né, nessa situação, mas foi uma declaração infeliz dele, e as pessoas já estavam falando, o Jadson não está em forma, mas que jogador que vem de férias, ainda mais eu que estou desde novembro sem atuar, vinha treinando, mas não é da mesma forma quando você está treinando no dia a dia, com os jogadores. Mas isso aí faz parte, né? Então, erguer a cabeça, continuar trabalhando e mostrar meu futebol novamente. Voltar à velha forma, como em 2015, campeão brasileiro, nos braços da Fiel, é tudo que o Jadson deseja. Não esperava essa repercussão da torcida, pedindo a minha volta. Acho que foi bacana, estou muito feliz. A única forma que eu tenho de agradecer e retribuir esse carinho da torcida é me empenhando no trabalho, jogando bem, fazendo gols, dando assistências. Jadson estará amanhã na Arena Corinthians. Ele será apresentado para a torcida e se juntará a ela para empurrar o timão contra o Santo André no Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carilli mexe na equipe. O lateral esquerdo Moisés volta ao time. Marquinhos Gabriel entra no lugar do Giovanni Augusto, que está vetado pelo departamento médico com dores musculares. E assim que estiver fininho, em plena forma, o professor poderá contar, finalmente, com Jadson. Não sou o salvador da pátria, mas com certeza a torcida pode esperar um Jadson determinado e focado nos objetivos desse ano. Aí é um baita jogador, Chico. Também tem lastro, tem história. Se destacou no Atlético Paranaense lá atrás, tem mais de 10 anos, 12 anos, quando o Atlético foi... junto com o Washington, foi campeão, né? Brasileiro, Leão, em 2001. Então, exatamente. aí os 2 anos recebeu o prêmio Mesa Redonda aqui. Isso. Aí depois passou uma temporada longa, várias temporadas no futebol europeu, na Ucrânia, era titular absoluto, onde é difícil você se adaptar e ganhar a confiança dos treinadores estrangeiros. Quando veio para o São Paulo, aí no São Paulo ele alternou altos e baixos, não se firmou. Agora, no Corinthians, ele viveu um excelente momento. Ele foi um dos destaques do time campeão brasileiro. E volta com essa condição de garantir a criatividade, garantir um time, digamos, mais cerebral. E ele tem essa capacidade. É um meia habilidoso, é um meia criativo e que vai se encaixar perfeitamente no time corintiano. E sobre estar fora de forma, ele mesmo disse, é natural. Não joga desde novembro, não fez pré-temporada. Como é que vai estar fininho? Só se ele fosse realmente, né, muito disciplinado, que nem sempre todos são. Agora, eu vou falar uma coisa para você. É difícil você olhar para o Jadson e não lembrar do Douglas, né? Sim. São 2 jogadores muito parecidos. O Douglas, que também passou pelo Corinthians, foi campeão, saiu da 2ª divisão e
ganhou o Campeonato Paulista invicto, ganhou a Copa do Brasil e hoje está deitando e rolando no Grêmio. Está machucado. Tá machucado. Mas eles são muito parecidos. Então, o Douglas é até mais velho que um pouco que o Jadson, né? E é muito útil para o Grêmio. É mais ou menos o que o Jadson vai ser no Corinthians. Eu diria que o Jadson é a cereja do bolo, né? Que veio para dar uma arrumada no Corinthians de vez, principalmente no meio campo. Onde você vê que o Jô não consegue jogar de centroavante, porque tem que vir buscar o jogo no meio campo. Com o Jadson em campo, ele não vai precisar fazer isso. A bola vai chegar nele, com muito mais facilidade. O Jô que está correndo aí por fora de todos os centroavantes aí, é o que menos foi badalado quando chegou, né? Chegou mais cedo que o Prato, chegou mais cedo que o Borja, mas o Ricardo Oliveira que está lá estava doente, agora está voltando, não é sarampo, é cachumba. Cachumba, que para homem é desagradável. Não pode descer. Desce para o testículo, então tem que cuidar direito. Mas ele já está bem, está quase voltando a treinar. Agora, o Jô vai crescer muito com o Jadson, porque o Jô não vai precisar voltar, não vai precisar sair da área. E o Jô dentro da área, ele segura 2-3, porque todo mundo sabe que se a bola for nele é gol. O Jô quase não perde gol, né? Então eu acho que foi uma grande contratação, era a cereja do bolo, e agora vamos rezar um Pai Nosso com Ave Maria, para o Carlinhos dar certo, né? Porque o Carlinhos já foi promovido no lugar do William Potker. E o Potker, hein, gente? O atacante Potker viveu semanas intensas nesse início de temporada. Depois de ser dado como reforço certo do Corinthians e ser cobrado pela torcida da Ponte Preta, o atleta viu o acerto verbal ser cancelado depois que a Ponte Preta colocou ele em campo na Copa do Brasil. Hoje, o Potker concedeu uma entrevista coletiva e ele disse que não tinha motivo para tirar o pé jogando pela Ponte. E ele se emocionou ao falar da família. Eu tenho um contrato com o clube, eu não posso deixar de representar um clube que me paga, que me ajuda. Eu sou a salvação da minha família, então não tem por que eu deixar de correr, de trabalhar. Minha família depende de mim. E eu vejo vocês falando, não era nem pra estar achando que os caras vão me zoar depois. Vejo vocês falando da minha determinação. E na questão da torcida, eu já falei, eu mexo com paixão. E eu tenho que saber lidar com isso da melhor maneira possível. Eu tenho o carinho deles e quando se falaram que eu ia embora, eles sentiram também, assim como muita gente sentiu. Então, respeitar o que eles sentem e procurar honrar eles dentro de campo. Eu sei que vai ter muito machista de plantão dizendo que o homem não chora, que não serve para jogar, né? Que você olhou para mim? Né? Que não serve para jogar porque é chorão. Gente, é um lado humano que está prevalecendo. Passa um filme na cabeça. Passa um filme na cabeça. A chance que veio, mas não se confirmou. A pressão de outro enquanto ele está lá para jogar. Sabe, é muita coisa na cabeça de uma pessoa. E é natural, às vezes, extravasar. Melhor assim, é melhor transbordar essa sensação, sim, sabe, do que somatizar e depois fazer bobagem. Então, merece força, aliás, respeito pelo comportamento, o William Potker. Potker, continua jogando bem que você vai pro Coringão, amigão, tá? Domingo tem Red Bull Brasil e Santos no Pacaembu e o time do interior paulista tem no elenco jogadores que conhecem muito bem o peixe e podem ajudar o clube a derrubar o atual campeão paulista. Veja com Adriano Dolfi. O elenco do Red Bull vai contar com um espião para o duelo de domingo contra o Santos. O volante Alisson, emprestado pelo Peixe até o final do Paulistão, poderá passar importantes informações ao técnico Alberto Valentim. Agora eu visto a camisa do Red Bull até o final do Campeonato Paulista, então o que eu puder fazer para
para ajudar a equipe, eu vou fazer. O Alisson vindo também, é lógico que conhecendo bem de perto, mais de perto que nós aqui, conviveu diariamente com todo o elenco, com a comissão técnica, ele vai passar alguma coisa boa, importante para a gente também. Outro ex-santista também está por aqui. Ele, aliás, é recordista de jogos do atual elenco do Red Bull. O goleiro Saulo, porém, ficou marcado em sua carreira por causa de uma das maiores derrotas de toda a história do time da Baixada Santista. O 7-1 para o Corinthians, em pleno Pacaembu. A torcida sempre me recebeu muito bem, eu tenho amigos na cidade até hoje, familiares também. A cidade sempre me acolheu muito bem, porque sabe que eu sempre fiz o meu papel, sabendo que aquilo lá foi uma fatalidade, mas sendo reconhecido por todo o trabalho que foi feito, por toda a dedicação e empenho que nós tivemos naquela época em que vestia a camisa do Santos. As últimas lembranças da torcida santista com Saulo também não são boas. Derrota para o Red Bull por 2-0 no ano passado. Goleirão também já retornou ao estádio do Pacaembu e fechou o gol contra o Palmeiras, em uma das melhores atuações da sua carreira. Hoje é uma nova história, uma nova partida. Vamos procurar fazer um grande jogo contra a equipe do Santos, tentar sair com a vitória. Sabemos que é difícil, porque a equipe do Santos vem embalada de uma grande estreia. É uma grande equipe, temos que respeitar muito, mas temos que tentar fazer o nosso máximo e tentar sair com os 3 pontos. Do lado do Santos, o técnico Dorival Júnior descartou qualquer favoritismo contra o Red Bull e confirmou a estreia de um importante reforço no confronto do final de semana. Veja. No Santos, o técnico Dorival Júnior confirmou que haverá uma estreia na equipe titular. Já dá para confirmar o Leandro Donizete como titular? Já. Vem trabalhando aí intensamente. Está em boas condições, eu acho que já pronto e preparado aí para uma estreia. Outros 3 jogadores que ainda não estrearam também serão relacionados e estão com boas chances de atuar no decorrer da partida contra o Red Bull Brasil. Kaique, Kleber e Bruno Henrique. Eu acho que nós temos aí boas opções ali e ao mesmo tempo um elenco que está brigando por um espaço e por uma posição. Depois da estreia arrasadora, com 6 gols, o treinador não espera a equipe com a mesma intensidade. Tudo por causa do horário da partida. 90 minutos com a intensidade que nós tivemos na última apresentação, difícil que aconteça. É um horário que ninguém gosta de jogar, é um horário ruim para o esporte, para o futebol em si. A nossa programação, o nosso planejamento, toda ela é voltada para o jogo na parte da tarde. Cautela é a palavra de ordem por aqui. No ano passado, o Santos enfrentou o mesmo Red Bull Brasil na cidade de São José dos Campos, com grande presença de público da torcida do Peixe, e acabou derrotado por 2-0. Aquela partida, na visão de Dorival Júnior, foi um divisor de águas para toda a temporada do ano de 2016. Aquela partida nos mostrou que o posicionamento que estávamos usando vinha comprometendo sobremaneira, né, o nosso sistema defensivo e com aquele resultado talvez tenha sido para nós um alerta e foi muito importante, foi um divisor para que repensássemos uma condição e buscássemos um outro posicionamento tático que veio a ser muito importante a toda a equipe, não só para os jogos finais, né, do Campeonato Paulista, como também dentro do próprio Campeonato Brasileiro. O Leandro Donizete também dispensa maiores comentários, né, Chico? Comparando com o Renato é um jogador mais clássico. Né? Bom volante, né? Bom volante de marcação. Isso, ele é mais clássico, ele marca bem e sai bem para o jogo, distribui, tem um bom passe. O Leandro Donizete também tem algumas qualidades técnicas, também tem um bom passe e tal, não tão bom tem muita garra, o Renato, tem muita mas garra. É um jogador mais viril, né? Um jogador que pega, né? Não dá moleza. Mais para Felipe Melo do que... Não, mas não chega a ser... Não está no nível técnico do Felipe Melo. Mas ele está na vontade do Felipe Melo, ele chega lá. Ele lembra muito o Ralf, né? O Ralf que jogava no Corinthians. Acho que até dá para jogar os dois juntos. Né? Poderia até jogar. E o Ralf, os 3 juntos podiam jogar. Se bem que o Ralf não fazia falta. Né? Ele quase não era expulso, nem cartão levava. Ia na bola. Tinha um tempo de bola bom. Tinha um tempo de bola perfeito, né? Mas um injustiçado, né? Acabou não dando certo, não foi para a seleção. Mas é um grande reforço. Agora, é bom lembrar que o Red Bull, na verdade, é que vai mandar no jogo.
Você acha? Porque é o mandante. É o mandante oficial. Ele puxou para o Pacaembu para ganhar uma graninha, né? Para ganhar uma graninha. E o Santos topou. O Santos está namorando o Pacaembu, né? Tá. Embora o presidente tenha vindo aqui ao Mesa e dito que não sei o que, babá, mas está vendo um namorozinho aí, Santos e Pacaembu, está vendo sim. E a torcida santista de São Paulo agradece, como Rodolfo Gamberini, que vai a todos os jogos aqui no Pacaembu prestigiar o time. Voltamos a falar de São Paulo, que depois de vencer o Motoclube do Maranhão por 1-0, nossa, que jogão, desembarcou agora há pouco na capital paulista. O repórter Jonas Campos acompanhou a chegada do tricolor. Confira. Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Agora há pouco, o São Paulo desembarcou aqui no aeroporto de Congonhas, aliviado, com classificação assegurada na Copa do Brasil, após a vitória de 1-0 sobre o Motoclube no Maranhão. Agora, neste domingo, o tricolor recebe a Ponte Preta, em partida que marca a estreia de Rogério Ceni como técnico no estádio do Morumbi. A expectativa é de casa cheia. A gente espera 40, 50 mil torcedores. Esse é o nosso objetivo. E que a torcida nos apoie, nos dê bastante força e que a gente possa fazer um bom jogo, porque a gente precisa vencer. Infelizmente, a primeira rodada a gente não foi tão bem, não conseguimos uma vitória, mas no domingo, diante da nossa torcida, no nosso estádio, a gente precisa vencer. O jogo de domingo, inclusive, marca a apresentação oficial do atacante Lucas Prato, jogador que veio do Atlético Mineiro e será agora o novo camisa 9 do tricolor. Jogador de muita qualidade, onde fez muito sucesso com a camisa do Galo. E a gente fica feliz de contar com ele, mais um jogador para somar, um jogador muito importante que vai nos ajudar bastante. É a melhor contratação, ao meu ver, no futebol brasileiro agora. É um jogador que tem tudo para nos agregar bastante, é um jogador muito bom, é um goleador. E sem dúvida nenhuma foi a melhor contratação que teve no mercado até agora. Então é isso, Michele. No domingo, 5 horas da tarde, São Paulo e Ponte Preta no Morumbi. Jogo festivo para a torcida são paulina, com apresentações de Lucas Prato, Jusilei e estreia oficial de Rogério Ceni como técnico no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Do aeroporto de Congonhas, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Valeu, Jonas. Muito obrigada, querido. Beijão pro Natanael palmeirense, que mora lá em Sapopemba. Natanael, muito obrigada pelo carinho hoje lá no supermercado, tá bom? Fim da enquete do site gazetesportiva.com. Sabe o que o povo quis? Não. 51% dos votos, Prato. É melhor contratação do que Borja. Vamos ver. Não tá equilibrado, né? Quase um empate técnico. Domingão, mesa redonda, com Palmeiras pós-jogo ao vivo no programa e nosso time de comentaristas e Fábio Carilli ao vivo no programa, Chicão. E dá para jogar até os dois juntos. Tchau. Tchau.